O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom contra a extrema-direita e chamou o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro de lambe-botas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A fala ocorreu em coletiva de imprensa nesta terça-feira, no Palácio do Planalto. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Ele pensava, você conhece alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. Então é preciso que haja um mínimo de bom senso. Se essa gente pensa que vai ganhar a consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Eu tenho dito publicamente, ou seja, nós temos consciência de que a verdade precisa vencer na sua disputa política, para que a gente não esteja vendo acontecer o que está acontecendo nesse país, o que está acontecendo em outros países. A convivência democrática é a única coisa saudável para que a sociedade possa viver em paz. E isso exige que a gente respeite as decisões. Eu, muitas vezes, prejudicado na Suprema Corte, eu dizia, a gente não comenta a decisão da Suprema Corte. Tomou a decisão, eu só posso recorrer para Deus. Eu recorri para a ONU, ganhei, mas a Suprema Corte não aceitou. Vou fazer o quê? Eu não vou ficar brigando com a Suprema Corte. Então, se tem um juiz que não faz o que eu quero, sabe, esse cidadão foi indicado pelo presidente da República e indicado e referendado pelo Senado. E todos merecem respeito. Eu não quero saber se foi Dilma, se foi Bolsonaro, se foi Temer, se foi Sarney, se foi Fernando Henrique Cardoso, se foi Lula que indicou. Se ele indicou e passou nas instâncias que tem que passar, ele tem que ser respeitado. Lula saiu em defesa do Supremo Tribunal Federal contra as sanções prometidas pelos Estados Unidos, que podem atingir o ministro Alexandre de Moraes. O presidente afirmou que o mundo tem regras civilizatórias para a convivência e que os Estados Unidos precisam seguir essas regras. Primeiro, é inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Porque não é correto você dar palpite. Não é correto você ficar julgando as pessoas. Eu já tive o meu passaporte suspenso nos Estados Unidos. Eu já tive o passaporte suspenso. Sabe? Eu acho que os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeito à integridade das instituições de outros países é muito importante. É muito importante, porque nós achamos, sabe, que num país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, querendo punir um outro país, isso não tem cabimento. Então, a minha oposição na questão do comércio, na taxação que foi feita com relação ao Brasil, a orientação que nós demos é o seguinte: primeiro, nós vamos tentar gastar todo o tempo possível negociando. O ministro Alckmin e o ministro Mauro Vieira já fizeram várias reuniões. Segundo, se não houver um acordo, nós vamos entrar na Organização Mundial do Comércio ou vamos fazer, sabe, uma decisão de ter uma reciprocidade. É isso que vai acontecer. Tá? Eu acho que o mundo tem regras civilizatórias para a convivência entre os países. O multilateralismo foi uma das coisas mais extraordinárias criadas depois da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente respeitar.
E como eu gosto de respeitar, eu gosto de ser respeitado. Tá? Então, por enquanto, o que nós temos é fala de pessoas, sabe? Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. Lula reiterou sua preocupação sobre a disseminação de fake news nas plataformas e defendeu a regulamentação das Big Techs, ouvindo a sociedade brasileira. Porque não é possível que o mundo seja transformado num banco de mentiras, em que vocês que são jornalistas têm que todo dia ficar desmentindo notícias que falam sobre as coisas. Muitas vezes até deformando notícias que vocês dão. Eu vejo na televisão, todo dia, a televisão começa dizendo para não acreditar em fake news, para que as pessoas não conseguem repassar mentira. Não é possível que no mundo sabe, a gente esteja tão sério na relação e quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação, ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. O presidente citou a tentativa de golpe por Jair Bolsonaro para falar sobre a importância da regulamentação das redes sociais. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira, porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão, que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa respeito. Significa respeito às pessoas, a não ofensa às pessoas, a não achincalhamento às pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Ou seja, vocês passam o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que, quando governavam, criaram uma coisa chamada gabinete do ódio. E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa, como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país, de respeitar a democracia nesse país, de respeitar o direito dos outros, de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. Pode ficar certo que nós iremos vencer essa batalha. Lula viaja para a França na noite desta terça-feira e destacou a importância dessa viagem no continente europeu. Eu também estou alegre porque eu vou para a França hoje à noite. É importante lembrar, faz 13 anos que o Brasil não faz uma visita de Estado à França. A última visita foi a presidenta Dilma Rousseff que fez. Então eu fui à França, vou ter reunião com o presidente Macron e discutir assuntos de interesses globais. Certamente vamos discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia. Certamente vamos discutir o massacre do exército de Israel à faixa de Gaza. Certamente vamos discutir o acordo União Europeia-Mercosul. Certamente vamos discutir coisa na área da defesa, porque nós temos uma parceria na área do submarino nuclear. E, ao mesmo tempo, depois de uma visita de Estado, das reuniões com Macron, eu vou ter uma reunião com os empresários brasileiros e franceses. Nós queremos vender o bom momento do Brasil aos empresários franceses para saber se é possível atraí-los a fazer mais investimentos ou parceria privada. Depois eu vou ao Principado de Mônaco fazer um debate com os empresários sobre a economia azul. Depois eu vou receber uma homenagem na Academia Francesa de Letras. Depois eu vou receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Paris. Depois eu vou visitar a Prefeitura de Paris. Depois eu vou ter encontro com alguns políticos de Paris. Depois eu vou a Nice participar da Conferência dos Oceanos. Sabe? Feito tudo isso, cansadinho, eu volto para cá, para que no dia 12 ou 13
eu faço um encontro com os 15 países do Caribe que estão vindo para o Brasil para que a gente possa discutir a geopolítica na América Latina e no Caribe. Depois disso, nós vamos ter os BRICS aqui no dia 6 e 7 de julho e vamos ter algumas visitas de Estado aqui, que é muito importante para nós. O presidente também voltou a condenar ataques de Israel na faixa de Gaza. Para ele, Israel deve parar de vitimismo e dizer que há genocídio em Gaza. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. É um exército matando mulheres e crianças. Possivelmente todas as pessoas de bom senso no mundo, inclusive gente do povo de Israel, e você deve ter lido uma carta do ex-ministro de Israel, do ex-primeiro-ministro, criticando que não é mais uma guerra, de que é um genocídio. Vocês já viram carta de 1000 militares anunciando que aquilo não é mais guerra, é genocídio. Você não pode, a pretexto de encontrar alguém, matar mulheres e crianças, deixar crianças com fome. Eu não sei se vocês viram a cena de 2 crianças que estavam carregando farinha para comer e que foram mortas. Ou seja, é exatamente por conta de que o povo judeu sofreu na sua história que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo no trato com o povo palestino. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de segunda classe. E nós temos dito há muito tempo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino aqui na América do Sul, e eu volto a reafirmar, só haverá paz quando a gente tiver consciência de que o palestino tem direito ao seu Estado, à terra demarcada, aquele acordo de 1967, que o governo de Israel não quer deixar de ser cumprido e todo dia manda a gente atacar o território palestino, inclusive tentando atacar a Cisjordânia para agredir produtores rurais palestinos. É isso. Ou seja, e vem dizer que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo também é o seguinte, o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. É a morte de mulheres e crianças que não estão participando de guerra. É a decisão de um governo que nem o povo judeu quer. Nem o povo judeu quer. Então não dá, como ser humano, não é nem como presidente da República do Brasil, é como ser humano, aceitar isso como se fosse uma guerra normal, sabe? Não é.